Alô vocês, meus amigos queridos da história da igreja na Europa. Este é o meu último dia em Patmos e eu estou muito feliz de deixar com vocês mais uma aula de todas as imagens e fotos e daquilo que eu escrevi. Na realidade, eu vinha para cá de Atenas e foram 9 horas de boat, de ferry, como nós dizemos em inglês, e eu escrevi passo a passo a aula que eu estou ministrando e ensinando a todos vocês. Ora, a primeira coisa que eu gostaria de deixar é um dado muito interessante, porque esta é uma ilha muito bela. Hoje de manhã eu acordei e eu gravei o nascer do sol e eu acho mágica. A ilha, como qualquer ilha grega, ela é absolutamente mágica. Mas Santorini e Mykonos são ilhas muito mais visitadas do que Patmos. É interessante que ontem eu estava conversando com uma grega, eu comprei umas bijuterias para levar a minha esposa, a Jana, a minha mãe, a minha irmã também, porque na semana que vem eu estou no Brasil, e ela dizia, Fábio, os americanos, eles vêm muito a Patmos, mais do que os europeus. E a razão é simples. Você pode imaginar a peregrinação que esta ilha traz, não hoje. Eu sou provavelmente o único turista ou visitante da ilha de 3.000 habitantes, porque é inverno e devido à pandemia ninguém está vindo a Patmos. Mas eu falava que os americanos, eles têm o poder aquisitivo, eles através das igrejas, os cristãos vêm para tal peregrinação. Mas eu gostaria de falar, em primeiro lugar, a diferença entre a tradição, o poder representativo e o poder significativo e até mesmo aquilo que pode ser uma lenda. Ora, quando nós estudamos a história da igreja, é importante a gente fazer esta diferenciação. Você lembra que na aula anterior eu falei sobre a lenda entre Jesus e o rei de Edessa, ou a tradição dos primeiros séculos dizendo que eles trocaram cartas. É importantíssimo toda vez que você mencionar algo da história da igreja, você comentar se é uma tradição, se é uma lenda, ou se é supostamente assim que tem acontecido. Um exemplo é Maria, que provavelmente tenha falecido em Éfeso, mas nós não temos nada de concreto que diga que realmente ela faleceu em Éfeso. Por exemplo, nós temos a tradição de Pedro ter sido crucificado de cabeça para baixo. É uma tradição também. Não temos dados concretos que ratificam tal tradição. Por exemplo, é Tertuliano que diz, e é a tradição, que antes de João ter vindo a Patmos como preso político, Domiciano, que era o imperador da vez, a bola da vez, era a perseguição que existia e foi horrorosa. Justo Gonzales, tanto quanto Eusébio de Cesareia, mencionam a perseguição feroz e brutal que Domiciano colocou sobre os cristãos. Ele colocou João dentro de um caldeirão de azeite quente e João sobrevive, de modo que ele vem de Éfeso para cá. Esse é um outro ponto interessantíssimo, importante dizer e que a gente vai chegar já já. Mas falando sobre o poder representativo, nós temos a Gruta de São João, em Patmos, nós temos também o monastério de São João, do século XI. Este é um monastério construído por mãos humanas, tem o seu valor absolutamente representativo. Mas a gruta pode ser que tenha sido tal gruta, como pode ser qualquer outra gruta que está em Patmos, que João recebeu a revelação do Apocalipse, que significa tirar o véu, tirando o véu. Um outro exemplo, antes de nós falarmos da geografia de Patmos, é exatamente quando você vai a Jerusalém. Não sei se você já teve o privilégio de ir, mas um exemplo é o cenáculo. O cenáculo não é aquele lugar onde você visita, e menos ainda a casinha que está montada ou construída. Não, mas é representativo para você ter e pensar naquele momento de Atos capítulo 2. Mas nós estamos na geografia. Esta era a geografia.
Esse tem um poder significativo. João, ele andou por esta ilha, não por este asfalto, e tampouco ele viu os cafezinhos que aqui estão hoje, mas muitas dessas árvores, destas rochas, este azul imenso, lindo, maravilhoso do mar Egeu, foram ferramentas e protagonistas daquilo que ele recebeu como revelação, e foi dentro deste contexto imediato. E há uma carta que ele envia, as cartas, na verdade, às 7 igrejas do Apocalipse que estão na Turquia, na antiga Ásia Menor. A Turquia, Éfeso e Esmirna estão muito mais próximas de nós. Se eu pego um Bolt, eu não tenho tempo, mas eu poderia ir até a Turquia, muito mais próximas das cidades do que de Atenas. Aliás, no ano que vem, ou daqui 2 anos no máximo, eu quero ir à Turquia. Quem sabe a gente faça um curso sobre as igrejas do Apocalipse. O meu livro, Upside Down Evangelism, ele é um criticismo ao cristianismo como fenômeno social, político, religioso a partir do século IV, mas eu gostaria de escrever Right Side Up Church, onde eu quero coletar, eu já tenho todo o outline, coletando informações sobre esses 4 primeiros séculos e as 7 igrejas da Turquia do Apocalipse, tendo como referência para falar sobre esse movimento orgânico. Ora, falando sobre movimento orgânico, sobre a história da igreja, que é o nosso tema, por exemplo, também disse que Policarpo ele encontrou João em Éfeso. Não se esqueça, nós já estudamos sobre Policarpo. Ele nasceu em Esmirna, e tanto quanto Irineu de Lyon, e dizem, ou se diz, que Policarpo teve esse encontro com o apóstolo João em Éfeso. Ora, é interessante notar que toda esta geografia está muito próxima e está relacionada com a igreja de Lyon, onde eu venho, e a grande mensagem, esta sim é uma mensagem significativa, é Jesus, o seu amor, é a sua vitória diante do Império Romano. Na realidade, eu viajo pela Grécia, pela Itália, pela França, pela Inglaterra, pela Espanha, e eu vejo ruínas do Império Romano que sucumbiu ao amor de Jesus, porque a vitória de Jesus na cruz, a sua mensagem é nada mais, nada menos do que a vitória do amor sem poder sobre o poder sem amor. Eu vou repetir, é a vitória do amor incondicional, do amor extraordinário, do amor generoso, do amor doador, do amor sem poder, porque Jesus não tinha poder militar, não tinha poder estrategista, não. Era amor puro, amor sem poder sobre o poder déspota, tirano, persecutório do imperador ou dos imperadores romanos, a vitória sobre o poder sem amor, porque não havia escrúpulos no Império Romano e nos imperadores. Pois bem, é esta mensagem que viaja de Patmos, que viaja da Grécia, que surge na Palestina, de um judeu galileu, e ela encontra a guarita nos apóstolos, e todos são martirizados, com exceção do apóstolo João, que provavelmente ele vem a falecer ou em Patmos ou em Éfeso, já já nós comentaremos sobre isto, e todos os outros mártires, os mártires dos 4 primeiros séculos que nós já falamos, mas mártires como o próprio Policarpo, como Pótinos, como Irineu, e essa mensagem prevalece, chega até a mim, até a você, enquanto o Império Romano hoje é ruínas. Ora, eu dizia que foi Domiciano que enviou João para cá, e os cristãos eram um movimento apolítico, mas percebido como um movimento político pelo fato de utilizar a palavra grega kurios, que significa senhor. E isto dito era algo ouvido pelos romanos imperadores como uma grande ameaça, como algo político, conquanto fosse apolítico. E uma outra coisa interessante, eu disse que eu explicaria, é a helenização, é o processo que aconteceu, essa grande diferença
das outras civilizações, dos outros imperadores ou do poder hegemônico de tentativa de conquista, de guerra, de estupro, de enfiar os dois pés no peito de tal população ou civilização que se submete a este poder maior, superior. Por exemplo, os babilônicos, Nabucodonosor destrói o Templo de Jerusalém, o próprio Império Romano. Você vê que o general Tito, no ano 70, também destrói o templo judaico. Alexandre o Grande, ele tem uma outra estratégia, por isso que eu dizia a grega cristã e alguns gregos, eles têm certo orgulho da helenização, porque dizem que Alexandre preparou esse terreno, esse território para a vinda de Jesus, tanto quanto do evangelho ser espalhado através destas raios romanas que os romanos deixaram. Mas eu dizia isto porque Alexandre, na helenização, ele se infiltra sutilmente, gradativa e paulativamente nas culturas. Por exemplo, ele até encoraja e anima os próprios generais a se casarem e ter filhos com as mulheres daquela cultura local, porque os seus filhos serão gregos, conhecerão o sistema grego, conhecerão a filosofia grega, conhecerão o pensamento grego, conhecerão o idioma grego, assim como aconteceu com os judeus. E nós dizíamos sobre a Septuaginta, onde os judeus já quase que não conseguiam ler na plenitude o hebraico, e por isso que nós temos a Septuaginta, o Antigo Testamento em grego. Isto posto, nós temos João também utilizando do logos, da palavra grega que vem de Heráclitos, 6 séculos antes de Cristo, de Éfeso. Ora, tudo é muito familiar, pois João ele era pastor de Éfeso, da igreja, da comunidade. João ele vem de Éfeso e ele conhece Tales de Mileto, conhece os conceitos de Heráclitos, como também Paulo utiliza, nós dizíamos de Atenas, quando ele fala sobre o Deus desconhecido, ele utiliza a mensagem que tem a ver com a praga, 6 séculos antes, que aconteceu em Atenas, utiliza também de Epimênides. É João a bola da vez, que vai falar no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isto dito, e nós conhecemos o Evangelho, nós vemos como João se apropria da cultura grega e de uma linguagem, de um conteúdo que é entendido diretamente ao grupo, à sua audiência. Ele fala sobre o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Você vê no livro de Apocalipse ou Revelações esta linguagem grega que tem a ver com o seu contexto e a sua audiência imediata. Ora, quem vinha para cá, haviam apenas 3 possibilidades de fugir desta ilha. Fábio, onde está a prisão? A prisão é a ilha. Não tinha os cafezinhos, não tinha os hotéis, não tinha essas lojinhas para comprar bijuteria, nada. Era a ilha, alguns guardas romanos e os prisioneiros políticos. De modo que a primeira alternativa seria atravessar a nado, sair nadando. Não no inverno, mas tampouco no verão. No inverno, se eu caio nessa água, eu tenho um infarto imediatamente. E se eu tentasse nadar, eu com 46 anos de idade, eu não conseguiria. Eu tenho dificuldade de atravessar uma piscina semiolímpica. Imagine João, com 86, 88 anos, é a idade basicamente que ele veio para cá e ficou 6, 8 anos em Patmos, não conseguiria nadar. A segunda possibilidade é a sepultura. E é provavelmente o que aconteceu com João. Ele faleceu na ilha de Patmos. Uma outra possibilidade é a terceira, ter recebido o beneplácito do imperador romano. Alguns prisioneiros receberam o beneplácito, favor do imperador romano e saíram daqui. Ora, se isso aconteceu, não aconteceu com o imperador Domiciano, mas aconteceu com o sucessor do imperador Domiciano. Mas são as duas versões que eu passo a você, e você tem que aprender mais uma vez a história da igreja e as suas vertentes, o que nós chamamos de, em inglês, de nuances. Você vê sob diferentes lentes e perspectivas, mas não muda nada
o poder significativo da mensagem de João, deste tirar o véu, desta mensagem que foi diretamente às igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor. A primeira delas foi a igreja de Éfeso, e faz sentido, porque era a primeira igreja, era dali que o apóstolo João ele estava vindo, era dali que ele, na realidade, era pastor e conhecia muito bem aquele grupo e aquela comunidade. Eu quero continuar falando com vocês sobre, por exemplo, o Império Romano, que é uma coisa horrorosa. E, na verdade, mais uma vez, falando sobre o próprio Domiciano, nós temos Nero, nós temos Calígula, como já falei em outras aulas, dois dos piores imperadores que o Império Romano já produziu. Calígula, por exemplo, ele chegou a colocar o seu cavalo como senador. É uma coisa absurda colocar o seu cavalo como senador romano. Mas Nero, por que eu estou dizendo de Nero? Porque Nero, ele utiliza João, do hebraico, para poder falar do 666. Ora, você sabe, se você não sabe, saiba que as letras no hebraico elas têm correspondentes numerais, numéricos, de modo que o nome Nero, a significação numérica é exatamente 666. Com isso, eu estou dizendo que existe um arquétipo, existe um cenário, existe um contexto imediato que João ele entende, ele sabe, ele recebe e ele interpreta. Ora, ele estava dizendo àquelas igrejas, aqueles cristãos que estavam na Ásia Menor, que a besta era de fato o imperador romano. Aquela besta que emerge do mar, olha só o contexto imediato, saindo, emergindo do mar Egeu, do mar Mediterrâneo para além. Ele olhava para este mar e ele via a cidade de Roma, o Império Romano, os imperadores romanos. Era uma mensagem criptografada. Eles eram capazes de entender, tanto quanto ele dizia sobre esta besta que emerge do mar, que tem 7 chifres, pois ela tem a ver com essa plenitude. Ora, mencionando Nero, e Nero foi um camarada doido, você se lembra quando ele colocou fogo em Roma, tocando harpa, e depois acusou os cristãos, e houve tamanha perseguição, ou colocava os cristãos como se fora tochas humanas, colocando fogo neles, era uma coisa horrorosa. Mas eu estou dizendo eu me lembrei do nome do cavalo do imperador Calígula, Incitatus. Era ele, senador romano. Que coisa maluca, megalomaníaca, doida. Mas voltando sobre este contexto imediato, João, ele interpreta o contexto imediato e ele dá nome. E ele tem CEP, tem um endereço, não é uma carta, não é uma revelação a quem quer que se interesse, então leia, não. Ele endereça aos cristãos da Ásia Menor que conhecem esta criptografia, esta mensagem. Ora, você vai perceber que na história da igreja, sobretudo se você já tem estudado as doutrinas que tem a ver com amilênio, tribulação, antes da tribulação, pré-tribulacionista, etc, etc. Eu estudei tudo isso quando eu estava na igreja presbiteriana, 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade, eu estudei, li tudo, e graças a Deus, a igreja presbiteriana me deu assim uma base bíblica extraordinária. Mas agora, recentemente, lendo muito sobre a história da igreja, eu percebi que todos esses movimentos, essas doutrinas, têm 2, 3 séculos de existência. Foram exportadas, sobretudo, pelos Estados Unidos, pelos teólogos dispensacionalistas, pela cultura pentecostal que nasce nos Estados Unidos. Nós temos 200 anos de história da igreja que fala sobre essas doutrinas. Antes, nós não tínhamos nada disso. Ora, nós temos que entender que o Apocalipse é uma chave para você poder entender a história que se repete como se fora algo espiral até que virá o Apocalipse dos Apocalipses, o acúmulo desse arquétipo que João estabelece no seu contexto imediato e vai crescendo e se repetindo. E você vê, não é um jornal, não é uma cronologia exata. Existia um contexto tanto quanto Corinto, tanto quanto qualquer interpretação hermenêutica de qualquer texto bíblico do Novo Testamento. Nós temos que saber e entender
Ora, quando eu olho para Corinto, eu tenho que entender a cultura, entender o deus Apolo, Afrodite, aquilo que estava acontecendo com as mulheres no primeiro século, para que eu não me equivoque. Esse é o pior de todos os equívocos e erros, trazendo a minha cultura do século XXI, a idiosincrasia da leitura que eu tenho, da minha família, do meu contexto imediato e aplicando aquilo que aconteceu há 2000 anos, no século I, num contexto grego, por exemplo, ou romano. Ora, isso é chave para entender que João tinha no Apocalipse um contexto imediato. Por isso que ele fala da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, porque ele vem de uma localidade de Éfeso e de todas estas igrejas e cidades, Tiatira, todas elas, Pérgamo, que tinha a sinagoga de Satanás. Ora, é a religião que incita o culto ao imperador romano, ao poder romano. É por isso que esta besta tem 2 chifres e a besta que emerge do mar tem 7 chifres, tanto quanto a Babilônia. Babilônia é a cidade das 7 colinas. Ora, João está trazendo uma mensagem clara à sua audiência. Babilônia, a cidade das 7 colinas, ele está falando de Roma, porque Roma tem 7 colinas. Como também Constantino usa desta informação e diz: vou estabelecer a nova Roma, aquilo que é hoje Istambul, Constantinopla. Por quê? Porque Istambul, Constantinopla, tinha, como tem hoje ainda, 7 colunas. É uma mensagem criptografada e uma mensagem clara àqueles que estão ouvindo, a igreja que está recebendo tal mensagem. É tão interessante que eu escrevi aqui, enquanto eu vinha de Atenas, né, do barco, que eu coloquei todos esses detalhes e eu não gostaria de esquecer nada. Mas no Japão eu visitei um museu que tem a ver com grupos cristãos da igreja orgânica que tentou surgir, nascer e foi perseguida e matada, mas você vê alguns artefatos do imperador japonês. É interessante como a história é uma grande repetição. O imperador muda, mas a megalomania não muda. O imperador muda, mas o desejo de ser venerado não muda. O imperador muda, mas o desejo de ser adorado não muda. O imperador japonês queria receber adoração. De modo que esses cristãos que eram perseguidos e que foram mortos, martirizados no Japão, eles tinham nas suas casas, sim, alguns artefatos, um imperadorzinho japonês, onde tinha que prestar reverência e adoração. No entanto, atrás existiam nesses artefatos, ou uma Bíblia pequenininha, ou uma cruz, ou aquele peixinho. Olha só, na igreja primitiva, ou na igreja dos primeiros séculos, antes de Constantino, como vocês acham que eles se reuniam? Como que eu poderia saber se o outro que eu estou conversando é um cristão ou não? Era um entreolhar, era um sinal, era uma mensagem criptografada que percebia-se que eu era irmão dele ou dela e que nós fazíamos parte desta comunidade do caminho, da igreja orgânica que estava sendo perseguida. No Japão era igual, de modo que vizinhos ou alguém da família ou guardas do Império Japonês, eles entravam naquela casa e o indivíduo, o irmãozinho, ele fazia este sinal de reverência a tal imperador japonês através deste ídolo, mas por trás existia algo que fazia com que ele pensasse: eu estou fazendo esta reverência, esta devoção, eu tenho a Jesus de Nazaré. Ora, esta é a mensagem de João em Patmos, que na realidade ele constrói um arquétipo, ele constrói uma chave hermenêutica para que eu interprete a história, de modo que existia uma audiência também imediata, e esta mensagem ela viaja a história da igreja. Sai de Patmos, sai de Éfeso, entra pela Europa, por Roma, entra na França. Olha só a França, meu Deus do céu, Irineu de Lyon era o que ele mais comentava. Ele foi quem trouxe o Evangelho de João. Era ele quem dizia que Policarpo tinha tido este encontro com João. Certamente ele transmitia e falava sobre esta mensagem que João havia recebido em Patmos, que estava disponível em grego também. Tudo tem uma continuidade, tudo tem sentido quando se estuda a história da igreja e você, de uma maneira meticulosa, cuidadosa, vai caminhando através da esteira e da jornada dela.
Olha, eu quero dar mais um exemplo sobre o livro do Apocalipse, antes da gente terminar, para você entender este arquétipo. E eu acredito que Apocalipse no capítulo 6 é o exemplo mais claro. Tanto quanto quando você olha para o dragão, Satanás, que o apóstolo João diz que é ele quem dá e estabelece o poder a eles quem? É a besta que emerge do mar, é a besta que emerge da terra, é o falso profeta, é a religião e o poder político caminhando juntos, e ele chega no capítulo 6 dizendo, você se lembra, sobre o cavalo branco, este que vem é a hegemonia, é o absolutismo, é o poder déspota, e é inegável, é algo que é irreversível este processo que o apóstolo João estabelece como um arquétipo, como um processo, porque Roma era a bola da vez, esta hegemonia, este poder absoluto, este cavalo branco, dizendo de uma pseudo-paz, a Pax Romana, mas é inegável ver que os rebeldes, os germânicos, existia sempre um momento de revolta, de guerra contra este poder supostamente hegemônico. E por isso que vem a guerra. Nós temos o cavalo vermelho atrás do cavalo branco desta hegemonia. De modo que depois do cavalo vermelho nós temos o cavalo que é preto, que vem com a fome, que vem com esta questão da população já não suportar mais, porque tudo que tem a ver com a guerra, com a revolta, com a resposta à guerra, com este poder de supremacia ou de hegemonia, de sufocamento, vai trazer uma consequência que são respostas também bélicas e que tem a ver com a economia e que chacoalha, porque somente aqueles que têm esta marca, somente que estão debaixo desta submissão, poderão comprar, poderão vender, poderão viver. Este é o arquétipo que o apóstolo João estabelece, e eu acho fascinante no texto de Apocalipse capítulo 6, e por isso que termina com o cavalo amarelo, que é a morte, que é o Hades. Ora, isto é inegável. Está intrinsecamente conectado e ligado, pois é uma sequência de poder, de hegemonia, de guerra, de morte e de fome e de morte. E nós vemos, por exemplo, interpretando, enxergando esta chave que ele nos traz, esta hermenêutica do contexto imediato e trazendo para a história. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi uma das mais sangrentas, cruéis, onde nas trincheiras seres humanos se matavam. Fica imaginando o cheiro de cadáveres, que coisa horrorosa, que cenário horroroso. Deixa o Vietnã, que foi também uma das guerras horrorosas que nós experimentamos na história, mas a Primeira Guerra Mundial, de fato, deixa o Vietnã em um outro nível, conquanto seja também uma guerra do ponto de vista bélico e de cara a cara com o ser humano, vendo ele morrer, uma das guerras mais cruéis, cruentas que a história já conheceu. Mas a Segunda Guerra Mundial, nós também percebemos a hegemonia, o poder político e religioso, eles se imiscuindo, a tentativa de Hitler do arianismo, da superioridade, da supremacia se impor, de modo que é o cavalo branco, esta tentativa de hegemonia. Depois você vê o cavalo vermelho, a resposta bélica dos europeus, e depois nós temos a fome com o cavalo preto e as matanças todas, este Hades horroroso existencial com o cavalo amarelo. Ora, dito isto, nós cobrimos na história da igreja na Grécia muita coisa. E eu gostaria que você fizesse o dever de casa, você pesquisasse todos estes nomes que eu acabei de mencionar, aprendesse, leia bastante, busque. Hoje nós temos a ferramenta do Google, claro, discirna aquilo que é fake news e aquilo que não é fake news. Vá aos livros. Tem também muitos documentários. Eu não sei se você fala em inglês, mas por favor, se você fala inglês, entre em contato comigo. Todo o meu material, 99% que eu tenho, que eu leio, que eu vejo, que eu estudo em inglês. Mas por favor, se você fala em italiano ou espanhol, há audiobooks também. Você tem documentários hoje na internet. Eu, quando cresci e tinha uma sede tão grande de conhecer, eu não tinha o privilégio da internet, eu não tinha nada disso. Eu ouvia
Muitas dessas histórias eu não sabia para onde ir. Hoje eu dou uma gulgada, eu encontro tudo com tanta facilidade. Claro, eu tenho tido o privilégio, pela graça de Deus, de fazer um mestrado em inglês, e a maioria esmagadora de todo este conteúdo, de todo este material, está disponível em inglês. Por isso, se você fala inglês e entende inglês, entre em contato comigo, eu terei o prazer de poder enviar material, livro, para você poder ler. É de Patmos que nós aprendemos que João, pela graça de Deus, ele resistiu. Ele não morreu, e eu me emociono, porque ele resistiu. Ele não morreu com Domiciano sendo martirizado, mas caso ele tenha morrido aqui velhinho ou voltado para Éfeso, é a vitória do amor sem poder sobre o poder sem amor. Esta mensagem de um homem galileu, na Palestina dos judeus, que transmite e chega aos apóstolos e entra pela Grécia, Grécia de Corinto, Grécia de Patmos, Grécia de Tessalônica, Grécia de Icônio, Grécia de tantas histórias, e vai entrando pela Europa e vai se espalhando a mesma mensagem para a Espanha, para a Itália, para a França, de Irineu de Lyon. França de Lyon, igreja na qual tem sementes, a mensagem que hoje eu transmito a vocês, que foi recebida aqui por João em Patmos, em Éfeso, e fez com que chegasse a mesma mensagem ao Brasil, aos Estados Unidos, à Europa dos dias de hoje, e continua sendo a mensagem poderosa, o dínamos, a Sofia, que nos transforma, não a sabedoria humana, mas a sabedoria vinda do alto, através do poder do Espírito Santo. Um beijo a todos vocês, e eu vejo vocês na próxima aula. Até a próxima.